E aí, pessoas, vamos para mais um vídeo aqui na QTV da série do Guia do Brasileirão. Chegamos ao 20º clube, sim, o último clube da série de vídeos aqui. Meu nome é Vitor Hugo, para quem não me conhece. Quem me conhece costuma me chamar de VH, fique à vontade. Estamos aqui para falar do 20º clube em questão, mas antes eu quero dizer para vocês que, assim como eu citei no primeiro vídeo, serviu de inspiração, né? E eu quero, né, de certa forma, até homenagear a revista Placar, né? Hoje a gente não se fala mais muito em revista, mas anos 80, o tempo da minha infância, tinha o guia do Brasileirão da revista Placar, que eu esperava com muita ansiedade, assim como naquele tempo o álbum de figurinha que era muito presente, né, na minha infância todos os anos. Enfim, feita a homenagem, né, para dizer que eu tentei trazer aqui humildemente aí de uma maneira que pudesse seguir um padrão para todos os clubes. E tive que, claro, ver jogos e me preparar para fazer esses vídeos de todos os clubes, para ter embasamento do que eu ia estar falando, né? E não apenas ler números, e sim entender um pouco mais sobre cada clube e assim poder também fazer você saber um pouquinho mais de cada clube, seja adversário do seu, seja você torcedor do Ceará, ou como aqui na QTV é um ambiente de muitos santistas, né? Santistas poder saber como que vem o Ceará da Série B para a Série A, já que o Santos também passa por essa mesma situação de retorno à Série A. Beleza? Então vamos lá falar um pouco do Ceará, do Alvinegro de Fortaleza. O Ceará que na temporada tem os seguintes números e não consideram a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, tá? Seguindo o padrão, é o guia do Brasileirão até o início do Campeonato Brasileiro. São 17 jogos, 12 vitórias até aqui, com 3 derrotas e 3 empates, e 2 derrotas apenas. São 32 gols marcados, apenas 13 gols sofridos, né? Um bom saldo de gols aí positivo de mais 19. 77% de aproveitamento, um aproveitamento digno de time campeão, né? E foi assim que aconteceu, minha gente. Pois é. Campeão estadual de 2025 do estado do Ceará é o Ceará, que conseguiu vencer o duelo, né? Essa batalha contra o seu grande rival lá, o Fortaleza. E na Copa do Brasil, a equipe está na terceira fase, depois de passar, né? Batalhar nas duas primeiras fases. Na primeira delas, passou pelo Sergipe 2-0, atuando fora de casa. Na segunda fase, enfrentando Confiança, jogando em casa em Fortaleza, foi 2-2 e nos pênaltis o Ceará venceu por 3-0. E sendo assim, o Ceará é uma das 20 equipes que se juntam aos outros 12 que aguardam para agora 32 equipes disputarem esse título, que além da glória, né, teria para a equipe do Ceará ter um título nacional, receber uma boa quantia em dinheiro, porque a premiação, na medida que você passando de fase na Copa do Brasil, é muito boa. Chegar a uma Libertadores, né? Seria épico para todo torcedor cearense. Na Copa do Nordeste, que é outra competição que a equipe do Ceará disputa em paralelo ao Brasileirão, além, né, da Copa do Brasil, na Copa do Nordeste eles estão na primeira fase. Ainda tem a última rodada, né, para jogar. Vai ter uma partida contra o Sampaio Corrêa, fora de casa. O Sampaio Corrêa já está eliminado. Mas o Ceará precisa ainda do empate para não ter que nem olhar para nenhum outro jogo, né? Está em terceiro lugar no seu grupo. Em primeiro lugar no grupo é o Bahia, em segundo lugar o CSA. O Ceará não, muito difícil conseguir, por exemplo, nesse último jogo, conseguir a primeira colocação do grupo. Para isso teria que tirar 8 gols de diferença de saldo para o Bahia, sendo que o Bahia ainda tem 2 jogos a fazer. Ou seja, o Bahia teria que perder os 2 jogos e ter essa questão do saldo. O CSA já é diferente, né? O CSA ou o Ceará tem condição sim, vencendo o jogo, né? E o CSA não tendo sucesso na última rodada, o Ceará conseguiria ultrapassar. E aí mudaria só o adversário. Da forma que está no momento, o Ceará enfrentaria o Sport na próxima fase. E
se conseguir, né, ultrapassar a equipe do CSA, enfrenta o Ferroviário, equipe quase que vizinha do Ceará, lá na cidade de Fortaleza. Na Série B de 2024, a equipe do Ceará ficou em quarto lugar com 56% de aproveitamento. Esse quarto lugar foi uma luta, né, uma batalha, já que tinham equipes que disputaram, né, muito esse terceiro e quarto lugar aí do campeonato, principalmente o quarto, como o próprio Novo Horizontino, né? Enfim, o Ceará que venceu essa disputa, pegando essa última vaga, já que o G4, né, que é o que todos almejam durante uma competição de acesso, né, no caso da Série B para a Série A, o Ceará retornou, assim como aconteceu no ano de 2018, quando eu pude prestar serviços para o clube com o presidente Robson. E o comandante da equipe, ele não bate pênalti, ele não faz gol, mas é sim um dos mais importantes hoje no Ceará. Léo Condé, que somando jogos do ano passado com jogos desse ano, sem considerar a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, são 40 jogos, 25 vitórias, 6 empates e 9 derrotas. 68% de aproveitamento. É um número muito bom. Não à toa, conseguiu ter o título estadual, conseguiu o acesso, e agora é brigar para que ele consiga, né, manter o mais próximo disso, né? Já que, é claro, sabemos que 68% no Campeonato Brasileiro é um número muito alto, né? Tanto que, né, o atual campeão foi com 69%, né? Mas é digno de elogio, e a gente vai falar mais sobre sistema tático e situações de jogo da equipe do Léo Condé no momento do Campinho. Os destaques, assim como eu fiz em todos os vídeos, né, seguindo o padrão, um da defesa, um do meio campo e um do ataque. Marlon, o zagueiro que está à sua esquerda sorrindo, zagueiro que esteve durante 4 temporadas no Cuiabá, experiente, 32 anos, zagueiro de boa liderança, um zagueiro que tem essa sequência em Série A, né? Adiciona esse expertise dele na competição para a equipe do Ceará, e defensivamente hoje para mim é o maior destaque, é o jogador mais importante, né? Mesmo considerando, né, a importância do ausente Richard, goleiro que está no DM, vocês vão ver que o DM está cheio do Ceará, e o atual goleiro Bruno Ferreira, né, que sempre dando importância para o goleiro aqui nos vídeos, porém o Marlon eu considero hoje o destaque do sistema defensivo do Ceará. No meio campo, como diz aquele ditado, né, o bom filho a casa torna. Fernando Sobral, depois de temporadas no Cuiabá, né, ele e Marlon, 2 ex-jogadores do Cuiabá, retorna ao Ceará depois de ter passado já por 4 temporadas no Alvinegro. O Fernando Sobral, um organizador de meio campo, um bom remate de média e longa distância, né? Tem um bom chute, é um jogador muito de uma boa dinâmica, né? Uma boa técnica, e eu considero também, assim como o Marlon, mas no caso do nosso querido Fernando Sobral, um meio campo, né, de destaque maior na equipe do Ceará no momento. E no ataque, dificilmente deveria ser outro, né? O atacante Pedro Raul, que estava não faz muito tempo atuando na equipe do Corinthians ou fazendo parte da equipe do Corinthians, chegou no Ceará e já virou destaque da equipe. Eu vou dizer o motivo agora para vocês. Se você discordar, por favor, comente que a gente vai discutir numa boa, né? Discutir sem brigar. 7 jogos e 6 gols com uma assistência. E aí? Não é o destaque do time no momento? O jogo ainda se vence, né, fazendo gols. Então, a média dele, por enquanto, mesmo com poucos jogos, é claro, tá muito boa. É um destaque, acaba sendo uma referência no ataque do Ceará. E para lembrar rapidamente, né, sobre o jogador Pedro Raul, para aquele que fica confuso às vezes, já que os jogadores hoje muito rapidamente mudam de clube, é um jogador que teve um grande destaque mais recentemente, né? Ele não é um jovem, mas em 2022, em 50 jogos, ele marcou 26 gols pelo Goiás. E aí chamou a atenção de muitos clubes, né? Vou até abrir, estou até com a tela aqui do lado, aqui, caso eu falhe na memória, né? Que
vem sendo recorrente. Chamou a atenção do Vasco, né? No Vasco foi 25 jogos e 9 gols com 3 assistências. Futebol mexicano buscou o jogador lá em São Januário, levou para o Toluca, e o Toluca, em 19 jogos, ele fez 4 gols e 1 assistência. Desembarcou em São Paulo para jogar no Corinthians, ficou de 2024 no passado para esse ano, somando 38 jogos, sendo que 32 jogos no ano passado. 4 gols e 1 assistência em 38 jogos. Não foi um cara que teve uma titularidade plena, mas no Ceará agora já chegou marcando presença na área, e mais do que isso, né? Marcando presença no placar, né? 6 gols em 7 jogos com mais uma assistência. Não tem como não destacá-lo na equipe do Ceará. Os jogadores que foram contratados, talvez o mais recente seja o Lelê, um jogador de 27 anos, né, que veio do Fluminense, né, que não estava tendo muito espaço no Fluminense, jogador que teve destaque, apareceu para o mercado do futebol jogando muito bem no Volta Redonda, né, o Fluminense foi buscar, no Fluminense, se eu pegar aqui a soma de jogos dele, 37, 13, 3, dá 53 jogos, 8 gols e 5 assistências, mas não teve lá uma grande sequência, um período que o Cano teve fora, e aí ele jogou até junto com o John Kennedy mudando de posição. Você vê que é um cara que tem uma boa técnica, tem recursos, né? Não é um centroavante de última bola, ele pode jogar até com outro atacante junto com ele, mais centralizado, né? Não é aquele cara que privilegia o jogo de costas, né? É um cara para dar uma opção diferente para o Léo Condé com relação ao perfil e a característica do Pedro Raul. O Lucas Lima é um volante que teve destaque, né, no Campeonato Paulista, jogando pelo São Bernardo, né, um jogador que tem uma dinâmica muito grande, uma movimentação, uma intensidade de jogo, fazia um bom meio campo na equipe do São Bernardo. Já vem tendo um destaque, umas 2 temporadas nessa posição, né, fazendo um trabalho, inclusive, de chegada, né, por trás, com tiros de meia distância. Vai brigar pela posição na equipe. Podemos citar, além do Pedro Raul, que a gente já falou bastante, que houve apenas retorno de jogadores que estavam emprestados, né, e a contratação do goleiro do Retrô, mas jovem ainda, com idade de sub-20. São os nomes que eu posso citar aqui para você como o que eu chamei de novos, né? Os atletas que chegaram, o próprio Lucas Lima, deixa eu ver aqui uma coisa para mim não falar errado para vocês, mais uma vez citando que a minha memória não está das melhores. Olha, o Lucas Lima já fez 2 partidas pelo Ceará. Essa informação não estava fresca na minha memória. As apostas, ou aqueles jogadores jovens que podem ganhar espaço na equipe do Ceará, vou começar a falar pelo que teve menos oportunidade, apenas uma partida, mas é o jovem Zé Neto, jogador de meio campo, né, um meia central que tem uma chegada no ataque, né, poderia até ter colocado como meia atacante, mas teve apenas um jogo, né, como oportunidade. É pouco, mas é um cara que pode ter um espaço no primeiro do banco de reservas para depois, em algum momento, ter minutagem com o Léo Condé no comando. A maior aposta, talvez, jogador de mais destaque vindo da base, é o Guilherme Luiz, um centroavante que também consegue, né, teve momentos jogando pelo lado direito durante a sua formação, mas primordialmente um centroavante. Um segundo jogo de estreia dele, podemos dizer assim, né, como estreia jogando pelo Ceará, na partida contra o Barbalha, entrou 75 minutos e fez um gol. Eu digo porque no jogo anterior, contra o Iguatu, ele entrou aos 87 minutos, né? Muito pouco. Quando ele entrou aos 75 minutos, no caso, já fez o golzinho dele, e é um jogador também que pode ter oportunidades, né? Na sequência, ficando no banco, uma hora entra, né? Numa dessas, se o chute dele, a bola também entrar, pode ganhar mais espaço, né? E aí confiança do treinador da equipe. Falei que o DM do Ceará estava cheio. Olha aí. Richardson, jogador de bastante tempo, né, de trajetória dentro do Ceará, mesmo tendo ido para o Japão e voltado. 2018, por exemplo, quando eu passei por lá, o Richardson
Era um jogador assim que eu lembro de como ele era querido, né, pelas pessoas do clube, né, um jogador que tem uma liderança, né, muito grande. O Pedro Henrique, o jogador de passagem de Inter de Porto Alegre, também tá no DM, né, lesionado. Bruno Tubarão, que era um jogador de lado de campo, um atacante, que acabou se fixando também como lateral direito. Também o zagueiro Luiz Otávio, que também faz bastante tempo, trabalhei com esse zagueiro, muito bom jogador. Tinha uma liderança, tem porque ainda tá lá, né? Uma liderança também, mediante o grupo, né? Uma confiança de todos até é um cara muito íntegro, né? Todos respeitam muito o Luiz Otávio no clube, mas também tá com muita dificuldade de retornar. É um jogador que era muito forte, usava muito a força para atuar e tá me lembrando até o caso do Dedé, né? Não digo que tem a ver a contusão, não em relação à contusão deles, mas um cara que tá tendo uma dificuldade para ter um retorno, né? Espero que não seja como foi o caso do Dedé, que o Luiz Otávio possa voltar, né, a jogar muito bem, como já aconteceu em outrora. O Richard, o goleiro, que titular da equipe também, já está um bom tempo no time do Ceará. A torcida do Ceará também tem um apreço pelo jogador e que, no caso, no momento, está no DM, né? Você vê aí, são 6 jogadores todos em condição, né, de brigar pela titularidade. O Richard agora está oportunizando aí uma sequência para o Bruno Ferreira, o goleiro que antes era suplente. O zagueiro Ramon Menezes, muito experiente, passagem por vários clubes. Zagueiro que pode atuar pelos dois lados, né? Do sistema defensivo, lado direito e lado esquerdo. Jogador também que vai somar muito, né? Quando estiver na sua plena forma à disposição do Léo Condé. Vamos dizer que o DM do Ceará, na medida que for esvaziando, né, ou liberando atletas por retorno, o Ceará vai ter, vamos dizer assim, dos 6 aqui, pelo menos de 5 ou 4 jogadores, um reforço, né, para brigar por time titular, né? Então isso pelo menos é um lado positivo para o Ceará, que se começar a competição nos primeiros jogos sem algum desses atletas e não sentir tanto assim a ausência, eles vão entrar como um plus no time, né? Agregando valor. Chegamos no momento dos campinhos, né? Estes que estão na tela são aqueles que são gerados, uma imagem, é gerada uma imagem, né, do campinho na plataforma baseada na movimentação dos jogadores para poder o algoritmo definir o posicionamento e assim o esquema tático, tá? Tem uma margem de erro aqui, mas nesse caso não. Predomina, sim, com o Léo Condé esse 4-2-3-1, né? Com uma linha de defesa de 4 jogadores, né? 2 zagueiros, 2 laterais tradicionais, 2 volantes. No caso do Ceará, são 2 de muita dinâmica e intensidade. Eu vou explicar para vocês. 2 jogadores do lado de campo, porém, um que tem uma característica diferente do outro, né? No caso aqui, Fernandinho, muito driblador, né? Predomina até mais pelo lado esquerdo, seu posicionamento. E o Ailon, que já jogou também de 9, né? Como a gente fala, né? De centroavante. É um segundo atacante, mas que, até pela sua velocidade e pela sua mobilidade, pode jogar pelo lado do campo. Ele acaba afunilando e chegando como segundo atacante, né? Por característica. Lucas Mugni, o camisa 10, o canhoto, na armação, com o Pedro Raul à frente, né? Vou passar para frente que vai ter mais campinhos para jogos em sequência, né? Das últimas partidas que eu pude analisar da equipe do Ceará. Aqui jogando com o que muitos chamam de equipe alternativa, né? Acho até que soa melhor do que equipe reserva, por mais que possa ser também a realidade. Fernando Miguel no gol, Éder, Marcos Vitor, Zé Neto aqui jogando pelo lado direito, né? Como lateral. Nicolas no lado esquerdo. Nicolas acho que briga pela uma posição titular durante o ano, assim como o Lourenço. Lucas Lima, o recém-contratado. O Lourenço também, assim como o Lucas Lima, são volantes dinâmicos com intensidade. Então isso dá para perceber que a intenção na montagem do elenco do Ceará deu muita importância para esse perfil nessa posição, e eu acho que eles estão certo nisso. Martins, camisa 22 de um lado, Galeano do outro, né? 2 jogadores também com intensidade pelos lados, com o Rômulo, aquele que surgiu com grande destaque no Novo Horizontino, o Palmeiras contratou, não teve sequência no Palmeiras, chega para ser um dos meias opções
que pode também jogar pelo lado meia, como meia ponta, jogando na função do Lucas Mugni, né, que é o titular da equipe, com o que eu disse aqui, né, a aposta Guilherme Luiz jogando no lugar do Pedro Raul na frente. Aqui é a outra partida deles contra o Fortaleza, né? Matheus Bahia na lateral esquerda, William Machado, zagueiro canhoto, que teve durante muito tempo no Operário, Marlon e Fabiano fechando o lado direito, Fernando Sobral e Dieguinho com o Lucas Mugni à frente dos dois volantes, podemos chamar assim, né? De tanto que eles são dinâmicos, né? E participam, né? Podemos até como meia em algumas jogadas, né? Fernandinho aberto na esquerda, onde ele rende mais, com o Ailon pela direita e Pedro Raul à frente. Aqui é a última partida, né? Foi o jogo com a vitória do Bahia 3-2, com a equipe jogando com o Nicolas pela esquerda, Fabiano pela direita, repetindo a linha de defesa, zaga Marlon e William Machado. A dupla de volante já foi diferente, né? Jogou o Lourenço de titular e não o Dieguinho. O Romulo fazendo o lado esquerdo, como eu citei na tela do jogo anterior, né? Que ele até no Novo Horizontino jogou mais mesmo numa meia caindo para a esquerda, Galeano pela direita e o Ailon à frente com o Lucas Mugni, que até por uma questão da equipe, né, não estar com um resultado favorável, né, acaba se adiantando mais e aí, devido à sua movimentação, o sistema algoritmo aqui considerou que a chegada dele foi mais de segundo atacante do que de um meia por dentro, mas pode acreditar em mim que predomina aí, no caso, o 4-2-3-1, tá? Eu vou abrir agora o campinho, nosso querido Tactical Pad, com o time do Ceará e daquela forma, já avisando antes, né, para quem não assistiu outros vídeos, o torcedor possivelmente vai um torcedor do Ceará que esteja assistindo vai falar: o que é isso, rapaz? Esse monte de bolinha aí na tela. Vocês vão entender já o que eu tô querendo dizer. Tá aí. É a maneira que eu encontrei de fazer o tal do campograma, né? Distribuindo o elenco do Ceará no campinho de acordo com a posição dos jogadores, tá? E na medida que eu for tirando os jogadores e falando sobre eles, a gente acaba montando a equipe do Ceará e aí sim fazendo algumas movimentações aqui para o maior entendimento do torcedor. O Richard como tá machucado, eu nem coloquei entre as opções aqui de goleiro, tá? Vou tirar os outros dois goleiros aqui. Fernando Miguel. Para a zaga aqui, né? Gabriel Lacerda, uma das opções, o Éder, que acabou jogando aquela partida que eu mostrei agora há pouco, né? E o Ramon Menezes, que está no DM. Então são esses os jogadores que são opções, né, na zaga, né? Podemos até colocar aqui para melhor elucidar, para me dar uma ajeitadinha aqui no posicionamento do Marlon e do William Machado. E o Éder, Gabriel Lacerda, opções aí na equipe do Ceará. Lado direito, né? Bruno Tubarão, vou deixar aqui já. Vai pro banco, Bruno Tubarão. Coloca um gelo, tá machucado. Rafael Ramos e Fabiano brigando na lateral direita, né? Fabiano, no momento, sem dúvida, é o que tem melhor a condição, né? De titularidade à frente do Rafael Ramos. Lado direito, lado esquerdo já há uma disputa maior e acho que essa disputa vai se manter durante a temporada, já que são jogadores de característica diferente, né? O Matheus Ceará um jogo, Matheus Bahia, né? Não sei porque tá escrito Matheus Ceará, acho que foi para homenagear o Ceará. É um jogador de muita força, né? Tem uma chegada boa, mas é um jogador de imposição física e o Nicolas é mais técnico, né? É diferente a característica de ambos os jogadores, mas são jogadores que podem, né, sim, somar muito a equipe do Ceará, já que são dois bons laterais, né? E é importante ter laterais de característica diferente, né? Do que ter dois jogadores muito parecidos e assim, né? Não haver uma distinção, né? Quando muda um para o outro. Vou até arrumar já aqui, porque eu sou sistemático demais para ver o negócio escrito errado e não mexer, né? Já que é rápido, né? Não vai roubar o tempo dos nossos queridos torcedores do Ceará que devem querer mais tempo, né? Sobre informações do seu time. Por mais que o estágio seja do Ceará, o jogador é o Matheus Bahia, tá? Desculpa a nossa falha. Richardson no DM. Corre pro banco, querido, tá? O Dieguinho, vou manter aqui na posição titular, vou colocar o Sobral aqui, porque eu acho que, né?
devem ser realmente os titulares, considerando o campeonato, né? Claro que pode haver mudança até mediante cartões amarelos, etc. Né? Deixa eu puxar aqui também o Lucas Lima para reserva, né? Ele e o Lourenço. E o Matheus Araújo, um jogador que pode também fazer a função de ambos, né? Já que os volantes, eu não vejo nenhum do elenco que predomina só de um lado, né? Então, tanto ele quanto o Lourenço, quanto o Richardson pode jogar na ausência de Fernando Sobral ou Dieguinho, né? Só são diferentes, né? Na sua característica, o camisa 8, então, vai para o banco. O Rômulo, como eu citei, ele pode ser considerado um reserva também aqui na meia central, mas como ele também já atuou no lado esquerdo, para dar um equilíbrio, né? Aqui, 2 de cada posição, eu acabei deixando ele aqui na esquerda, tá? Mas é importante frisar que ele também pode jogar como meia central. Eu vou deixar ele de fora. Fernandinho, muito bom driblador, né? Muito chato para quem vai marcar pela direita, né? O Pedro Henrique dá uma descansadinha. O Pedro Henrique também faz lado esquerdo, se precisar, faz segundo atacante, né? Recalde com o Lucas Mugni por dentro também são opções, tá? Da equipe do Ceará. Tô até olhando aqui para ver a respeito do Recalde, porque ele é considerado um jogador de meio campo, mas ele também joga mais adiantado se for necessário, tá? Eu quero ver quantos jogos o Recalde fez esse ano, porque ele não apareceu na lista do DM, só que ele tem só 5 jogos esse ano. O torcedor do Ceará pode até mandar mensagem aí nos comentários falando a respeito desse jogador, porque confesso que me faltou a informação exata sobre ele, né? Porque baixo número de jogos. Galeano, pelo lado direito, é uma das opções do treinador, né? Jogador de bastante intensidade no jogo, né? Vai voltar para cumprir a função e chegar na frente, né? Que é o que busca, né? O Léo Condé jogando com 2 pontas agudos aí. Na frente, Ailon, que também pode jogar pelos lados do campo e é alternativa à ausência do Pedro Raul. E o recém-chegado Lelê, né? Que eu nem sei se o número da camisa dele vai ser esse mesmo, mas tem que atribuir o número, eu escolhi esse aleatoriamente, tá? Torcedor cearense, por favor, aí. Caso não seja, né? Vou até olhar aqui, de repente, se colocaram o número hoje. Não colocaram o número hoje, então fica com esse mesmo. Eu vou tirar o Recalde do Campinho, vou tirar o Lelê, vou manter o Pedro Raul, dar uma recuada aqui no Mugni, né? Aproximar o Mugni mais aqui no 4-2-3-1, para mostrar para vocês, né, que a equipe do Ceará com certeza vai ter chegada forte por ambos os lados, já que joga com 2 pontos e com 2 laterais que vão fazer essa chegada, né? Não há dúvida, né? Não tem aquela característica tanto de fazer terceiro zagueiro, apesar de ser, no caso até do Matheus Bahia, ser um jogador de força, né? O Fernando Sobral junto com o Dieguinho dão essa dinâmica. O Dieguinho até tem mais velocidade, né? Consegue até, em alguns momentos, conseguir fazer jogadas aqui, chegando como meia. Se o Léo Condé optar, por exemplo, ele chegar com um elemento surpresa, ele consegue fazer isso até melhor do que o Sobral, que é um cara que por trás aqui, até pela sua finalização de fora da área, né, de média distância, é um cara até importante, né, para pegar uma sobra, né, ou uma bola ajeitada para essa finalização. A equipe do Ceará que com certeza defende com linha de 4 com uma linha de 5 à frente, tá? Nenhum dos dois volantes tem característica de afundar como um terceiro zagueiro, né? Nada impede, mas eu digo pela característica, e nos jogos que eu vi isso não aconteceu, né? Com certeza é essa a maneira como eles vão defender. Para fazer pressão no adversário, eles vão ter um pouco mais de dificuldade pela maior falta de velocidade do Pedro Raul e do Lucas Mugni, mediante aos outros jogadores, que todos eles têm muita mobilidade, conseguem fazer uma marcação intensa, mas quando os dois mais adiantados do time não têm essa velocidade, essa agressividade para marcação, não digo naquele momento de tiro de meta, né, que eles fazem um posicionamento para evitar que saiam jogando, e mesmo assim os adversários que querem sair jogando saem jogando mesmo assim. Eu digo na troca de passes, né,
os dois conseguirem fazer pressão nos zagueiros e tal, né? Seja de um lado, seja de outro, pela carência de uma maior velocidade de ambos, isso fica mais difícil de acontecer. Porém, essa linha de 4, né, mesmo o Fernandinho sendo mais disperso para marcar, são jogadores de maior intensidade e velocidade, né? Para compensar essa ausência de maior velocidade desses outros dois jogadores. Sendo que o Lucas Mugni é muito mais arco do que flecha, né? Ele é um cara muito mais para dar o passe do que correr para receber o passe. E o Pedro Raul é centroavante de última bola. O Pedro Raul não é um cara de habilidade que sai da área e vai postar corrida com um zagueiro, né? Vindo buscar a bola para fazer aquela ameaça e correr para receber a bola em profundidade. Não é a do Pedro Raul. Ele é mais um cara de imposição física, né? De usar o corpo para fazer pivô e, obviamente, nos cruzamentos, né? Que é a sua maior virtude. Essa disputa com os zagueiros que ele acaba levando vantagem. Mais por cima, inclusive, né? Quando é jogo aéreo. Então a equipe do Ceará é uma equipe que eu vejo que tem um bom treinador, é bem treinada, mas não há dúvidas que na Série A a primeira coisa que eles vão buscar é aqueles tão sonhados 45 pontos o quanto antes, para sim, dependendo de que altura, se chegar a dessa pontuação ou próximo a ela, pensar num algo mais. Eu acho que as equipes não devem pensar de maneira diferente, mesmo que comecem ganhando, por exemplo, os jogos iniciais, já começar a sonhar demais, pé no chão, para que a equipe possa, né, lá na frente, não se surpreender, já que ainda tem aquela janela do meio do ano, e às vezes um cara que está se destacando numa equipe como o Ceará é sondado por uma equipe, ou até mesmo da Série A, né, com maior poder aquisitivo, ou algum time de fora vem buscar, por exemplo, o Pedro Raul. E aí? Seus gols do Pedro Raul, como é que fica? Nesse momento, ele é o destaque do time. Enfim, se você curtiu, clica aí que é de grátis, ou de graça para quem prefere. Se você gostou muito, mande para o seu amigo amante do futebol, que gosta desse tipo de conteúdo, ou o seu amigo cearense, não é isso? Meus amigos de Fortaleza, que eu gosto tanto de lá, rapaz do céu, como era legal, né, o convívio com a rapaziada lá em Fortaleza, gosto muito deles. E fica aqui o meu abraço para todo torcedor do Ceará, em especial ao grande Robson aí, o ex-presidente do clube, que eu sei que é um apaixonado e vai receber o link desse vídeo. Valeu! Obrigado aí por você que assistiu este vídeo e principalmente você que viu todos os vídeos do Guia do Brasileirão ou pretende ver, né? Já que são muitos, né? Chegamos ao 20º. Valeu! Obrigado a todos vocês. Até a próxima.